Espondilolistese, o que é, o que devo fazer, quais são os tipos? Fica aí nesse vídeo que eu vou falar tudo sobre espondilolistese. Vamos começar primeiro definindo o que é espondilolistese, esse nome aí, né? Que muitas pessoas só se assustam só de ouvir esse nome. Pega o meu laudo lá e vê lá, tenho dor na coluna e o que é espondilolistese? Bom, a espondilolistese é como essa figura aqui, ó, é um escorregamento de uma vértebra sobre a outra, que pode acontecer por várias causas que nós vamos falar daqui a pouco aqui. Então, quando há escorregamento, a gente chama de espondilolistese. E esse nome, né? Qual a origem desse nome? Ela é composta por duas palavras, espôndilo, que tem a ver com a questão da coluna, né? Das vértebras, e listese, que é o escorregamento dessa vértebra. Então, quando a gente vai na origem da palavra grega, na verdade é um escorregamento de uma vértebra sobre a outra. Tá? Os tipos, né? A etiologia, as causas comuns. Então são basicamente 5 tipos. As degenerativas, quando a gente fala de degenerativas, nós estamos falando daquelas que vão acontecendo conforme o passar dos anos, que vão degenerando. As istmicas, que tem a ver com a parte do istmo, né? Da pars interarticular, já vou mostrar qual que é. As traumáticas, acidentes, etc. As displásicas, aquelas alterações anatômicas. E as patológicas, por exemplo, um problema tumoral ósseo, que pode gerar também essa fragilidade e esse escorregamento da vértebra. Tá? Então vamos falar delas de uma forma bem didática, vamos mostrar a imagem de cada uma delas para ficar bem claro, porque alguma delas você pode um dia se deparar ou com um paciente, ou quem é paciente se deparar com isso num exame ou num laudo, certo? Então a primeira delas é essa daqui, ó, que é a degenerativa. Então a gente vê ali, ó, L3, L4, L5 e S1. Uma diminuição de espaço importante entre a vértebra L4 e L5 e um escorregamento, ó. Percebe que perde um alinhamento entre L4 e L5. Dá para ver bem que está à frente de L5 a vértebra de L4, tá? Então, voltar um pouquinho nessa imagem aqui, ó. Ali fica fácil da gente observar como... Ali fica fácil da gente observar como há um escorregamento ali evidente. E a gente vai falar desses graus já de escorregamento lá na frente. Vou voltar aqui e vamos ver o segundo tipo que a gente falou. Essa região aqui da vértebra nós chamamos de pars interarticular, certo? Essa região da pars, vou pegar aqui uma vértebra para a gente ver. Ó, você está vendo a vértebra aqui, ó? Essa região da pars se chama istmo. E às vezes eu posso ter uma fratura aqui, ó. Quando eu tenho fratura em ambos os istmos, dos dois lados, essa vértebra fica vulnerável e escorrega, porque ela perde o anteparo dela, né, anatômico mesmo, tá certo? Então, olha lá, a fratura ali, a gente chama, é fácil de ver ao raio-x esse achado, porque a gente chama de cachorrinho aqui, tem um nome francês, eu não me recordo agora, mas parece um cachorrinho aí, quando tem essa fratura bilateral, geralmente tem um escorregamento. O terceiro tipo são as traumáticas. Então veja que há uma fratura ali, né? E há todo um deslocamento das vértebras adjacentes ali ao sacro anteriormente, tá certo? Um escorregamento importante. O outro tipo, ó, a gente coloca aqui até o normal, a espondilolistese da pars interarticular. Depois a degenerativa e a displásica. Veja que há uma diferença do osso. Ó. O osso é diferente, então tem uma mudança do osso que faz com que haja esse escorregamento, tá? E o último, olha lá, tá vendo? Essa é a displásica. Aqui, ó, coloquei a setinha vermelha, tá? E a última é a patológica, tá? Essa patológica, perceba ali, ó, uma imagem ali de uma porosidade óssea que pode levar a uma fratura ou não e esse escorregamento, tá? Esses são os 5 tipos comuns de espondilolistese, de causas, né, de etiologia, de causas da espondilolistese, certo? Vamos ver agora a classificação. Bom, há um escorregamento da vértebra, tudo bem, mas existem níveis, tá? Existem graus. Quais são esses graus? Vamos ver de pertinho aqui, ó. O primeiro grau, primeiro a gente vê aqui, ó, a vértebra normal, essa daqui, ó, tá certo? Aí depois tem o grau 1, ó, que aparece aqui, quando esse escorregamento é menos de 25% da vértebra. Grau 2, de 25% a 50% da vértebra. O grau 3, de 50% a 75% da vértebra de escorregamento. E o grau 4, aquele mais grave, que é acima de 75 graus,
podendo chegar até, né, nas causas das traumáticas, até 100% de deslocamento da vértebra, certo? Então você veja que os graus interferem bastante. E no prognóstico também. Então o que é comum? Pessoas mais velhas estarem nesse primeiro grau aí, até 25%, geralmente não é nem sintomático. Começa a ser sintomático no segundo grau, que vai de 25% a 50%, tá certo? Sintomas. Se eu tenho um deslocamento, esse deslocamento ele acontece deslocando todas as estruturas que passam no meio aqui, né? Então, canal vertebral, inervações, raízes motoras e sensitivas. Então, eu posso ter sintoma motor, sintoma sensitivo, ou seja, formigamento, sensação de choque, posso ter perda de força, etc. De todas essas estruturas que passam aqui. Ou mesmo dor ligamentar, porque eu estiro todas essas estruturas. Vai variar de acordo com a pessoa. E no caso da lombar, nós estamos falando de uma espondilolistese lombar, mas a gente pode ter espondilolistese em qualquer região, se for na cervical, nós vamos ter sintomas relacionados à cervical. No caso da imagem aqui, a gente tem sintoma de dor lombar, a pessoa tem dor lombar, ao ficar muito tempo sentado, ao ficar muito tempo em pé, ou a praticar exercício, já que tem um deslocamento da vértebra, certo? O exame físico, eu peguei aqui um bem exagerado, que é esse sinal de Fallen-Dixon aqui, que se a gente for pensar, ver a imagem aqui, na verdade eu estou tentando proteger, né, essa anteriorização da vértebra, tá? Então, essa marcha agachada, essa lordose compensatória. A lordose compensatória de quem? Da cifose dorsal, né? Então, eu faço uma lordose compensatória. Faço uma cifose lombosacra. Então, faço uma lordose compensatória do dorso e faço uma cifose na lombar, onde deveria ter uma lordose, eu faço uma cifose, né? Porque a lordose, vamos pensar, ela insistiria, né? Ou ela privilegiaria a vértebra anteriormente. Então o corpo ele faz uma anteroversão de quadril, né? Uma retroversão de quadril, perdão, para que aquela lordose diminua e eu faço uma cifose lombar, tá? E a tríplice flexão, que é de tornozelo, joelho e quadril, para permitir essa posição, como se o corpo quisesse fugir levando a coluna para trás. Então, quando o paciente chega com esse sinalzinho assim, pode suspeitar uma espondilolistese, certo? Bom, o tratamento, né? Então, o que fazer para resolver? O tratamento, basicamente, de primeira linha é fisioterapia, medicação, em alguns casos, uso até de injeção, né? Medicação analgésica, anti-inflamatória, quando é o caso, mas principalmente fisioterapia e tratamentos ativos, dificilmente tratamentos passivos. Nesses casos do escorregamento anterior, o fisioterapeuta toma muito cuidado em ficar manipulando anteriormente a vértebra. Geralmente, isso é um indicativo, né? Até um exame físico, de dor, né? A gente vai ver uma depressão. Quando a gente palpa a coluna lombar do paciente, você vai ver um gapzinho, porque a vértebra está anterior. Então, trabalhar com musculatura de forma ativa para recuperar e para dar um anteparo muscular para a pessoa conseguir ficar sem dor, tá? Medicação no acompanhamento não é incomum e injeções em casos mais graves também não é incomum. Claro, se o paciente falhar no tratamento conservador, tratamento cirúrgico. E isso vai depender também do grau, né? Nas traumáticas, que deslocam mais de 50%, é muito perigoso para as estruturas que estão ali. São estruturas muito nobres, como o cone medular. No caso da lombar, raízes da caldequina. Mas no caso da cervical, por exemplo, medula, etc. Então, geralmente tem que fazer uma fusão lombar ali para permitir o espaço e aquela estrutura esteja protegida, certo? Então, em alguns casos, cirurgia. E esse é um vídeo breve sobre espondilolistese para aquela pessoa que viu no laudo, quer saber o que é espondilolistese e o que fazer. Se vocês acharam o assunto interessante, coloca aí os comentários. Nossa, mas eu quero saber quais especificamente os exercícios tem que fazer. Se for a dúvida de muita gente, a gente faz um vídeo assim também, tá certo? Esse vídeo é um vídeo que a gente faz em parceria com a Fisiomedicina, na qual eu faço parte como professor, junto com um grupo de médicos, em que a gente também fala de espondilolistese, mais claro, muito mais completo e direcionado para os profissionais de saúde entenderem os padrões clínicos da espondilolistese e saber tudo o que tem que fazer. Podem me acompanhar também no Instagram, no José Mário Arouca, e no canal do YouTube e no Instagram da Fisiomedicina, que é Método Fisiomedicina. Muito obrigado e até o próximo vídeo.